Boa noite, meu nome é Rosimeire, sou discente da Universidade de Morrinhos e curso o curso de Letras Português e Inglês da mesma universidade. No nosso podcast de hoje, nós vamos ter como base o vídeo de Vera Maria Candal com o tema do Abecedário de Educação e Interculturalidade. No vídeo, Vera Candal fala sobre diversos tópicos e hoje vamos discorrer aqui de forma resumida sobre alguns deles. Logo no início, Vera Candal discorre sobre as ações afirmativas, que são as políticas que focalizam em grupos sociais, sendo esses marginalizados, inferiores, porém na perspectiva de sua inserção na sociedade, sendo essa inserção, essa perspectiva de caráter temporário e podendo ser de diversas naturezas. Dentro dessas ações afirmativas, nós vemos um tema que é bastante abrangente, principalmente hoje, que é o sistema de cotas, principalmente nas universidades. Nós falamos sobre o sistema de cotas, principalmente entre negros, indígenas, pessoas com deficiências físicas, Nisso, é gerada uma discussão se esse sistema de cotas, eles negam ou não o mérito individual de cada um, chegando até ao questionamento sobre elas serem ou não constitucionais. Porém, nesse questionamento, foi finalizado que elas são sim constitucionais. Nisso, nós temos então que essas ações afirmativas, elas são ações que defendem ações liberais, principalmente a igualdade de oportunidade para todas as pessoas. Sobre a questão da branquitude, que é um tema discutido por Vera Candal, vemos que essa é uma questão recente, sobre as questões das éticas raciais, pois quando se fala sobre essas questões éticas raciais, a gente logo pensa, nas culturas negras, nas indígenas, e a cultura branca é totalmente inexistente. Porém, de 20 a 30 anos para os dias de hoje, a gente teve a concepção de que o ser branco também é uma identidade. Identidade essa construída socialmente. E também identidade essa privilegiada, contendo diversas vantagens, em detrimento das outras identidades, das outras culturas, das outras identidades étnicas. E, porém, a questão da interculturalidade é isso também, É o ser, esse ser, que se autodenomina branco, questionar o seu papel na sociedade e desconstruir em si mesmo essa identidade dita privilegiada. Então, quando esse ser branco, ele questiona em si, sobre o que é ser branco, o que o ser branco me privilegia, me causa, isso é uma interculturalidade. Sobre o tema de colonialidade, Vera Candal, ela baseia, a sua teoria, a sua fala em estudiosos, Ela atrela a colonialidade à modernidade. Mas por que ela faz isso? Pois quando a gente olha para o processo de colonialização, feito esse processo há anos atrás, nós não vemos somente um processo jurídico e político. Ele é sim, o processo de colonização é um processo jurídico e político, mas também ele é cultural, sendo até o processo de globalização hoje resultado desse processo de colonialidade. E se a gente olhar para esse processo de colonialidade de forma diferente, a gente até pode desconstruir essas ideias erradas, por parte das pessoas ali que nessa época da colonização foram desfavorecidas. Se a gente olhar para esse processo de modernidade que a colonialização trouxe, a gente pode sim desconstruir essa ideia. Falando para a gente terminar, sobre o processo de cultura que Vera Candal ela diz, ela se baseia em um texto, que é intitulado de Você Tem Cultura,
em que esse texto fala sobre diferentes perspectivas da cultura, e que uma delas é a perspectiva do senso comum, né, que é dizer se a pessoa tem ou não cultura, e essa cultura é a cultura da escolaridade, do conhecimento. Porém, a gente não vamos olhar para essa cultura. Vamos ver, né, essa cultura para os antropólogos, que é a cultura que não é sobre a escolaridade e o conhecimento, mas sim sobre o modo de vida, né? Cultura é essa que todos têm. E é essa cultura que nós temos que valorizar, né? Porém, olhando sempre também que essa cultura, ela é dinâmica, não é imutável, ela está sempre em constante mudança. Vera Kandal, ela continua seu texto falando sobre esse processo de interculturalidade, sobre as pessoas também que não querem ver, né, essa cultura, né, sendo uma daltônica. E esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, né, com a gente. Obrigada.